Neste vídeo, eu gostaria de tratar de um assunto que temos no Novo Testamento, uma palavra chamada mistério. Não sei se você compreende bem, mas vamos começar lendo os versículos, pelo menos boa parte dos versículos onde encontramos esta palavra. O primeiro está em Efésios capítulo 1, versículo 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Depois nós temos outros versículos. Como me foi dado este mistério, manifestado pela revelação, a minha compreensão do mistério de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então, esses versículos estão em Efésios capítulo 3, versículo 3, versículo 4, Efésios capítulo 3, versículo 4 e o versículo 9. Mais um versículo. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. E por último, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 19. Então, salientamos através da carta aos Efésios, onde nós acabamos de ler, esta característica da palavra mistério. Qual é o seu significado? Há dois lados. Primeiramente, mistério significa algo que tem sido mantido escondido, que não poderia ser conhecido claramente, visto ou entendido. Era um assunto escondido, o que chamamos de segredo, e nos é dito que Deus guardou este segredo, este mistério, escondido por todos os séculos e gerações, mas que agora o tornou conhecido. Algo que estava oculto, um mistério, tem sido agora declarado. Mas então há o outro lado, que também é perfeitamente claro, que mesmo após o segredo ter sido declarado, as pessoas não conseguem enxergar, a menos que Deus lhes dê iluminação a respeito. Embora este seja o tempo no qual ele é declarado, ele ainda é um mistério até que Deus abra os olhos e dê iluminação. Paulo disse: por revelação foi-me feito conhecer o mistério. Vocês podem perceber a minha compreensão do mistério. Essas foram as palavras de Paulo que nós também já citamos. De modo que é uma questão de mistério sendo explicado ou iluminado aos nossos corações, e em nós enxergarmos isto é que chegamos a uma expansão espiritual. Movemos-nos em direção à plenitude quando enxergamos o mistério. A palavra mistério é usado em diversas conexões no Novo Testamento, mas há duas conexões maiores. Você pode dizer que elas incluem as outras. Essas duas principais incluem as outras. Primeiramente, há o mistério de Cristo. Lemos a frase, por exemplo, o mistério do Evangelho, mas aquele vem dentro deste, que é uma parte do mistério de Cristo. Ou seja, o mistério do Evangelho inclui Cristo. Ou Cristo, em Cristo, o mistério de Cristo inclui o Evangelho. E em seguida há o mistério da iniquidade. Também existe essa palavra, mistério da iniquidade. O que o mistério vem a ser quando você olha no Novo Testamento? Bem, em cada caso, o mistério de Cristo e o mistério da iniquidade, em cada caso, o mistério de Cristo e o mistério da iniquidade, você descobrirá que é uma encarnação de um grande ser espiritual e sobrenatural. Isto é perfeitamente claro e simples com relação a Cristo. Deus estava em Cristo, este é o mistério. Nos dias da sua carne, ninguém entendeu este mistério, estava oculto. Eles sentiram que havia algo misterioso sobre Jesus, algo que era diferente, um outro, superior. Eles não podiam alcançar as profundezas de Cristo. Como dizemos,
Eles mal podiam compreendê-lo. Existe algo sobre este homem que não podemos compreender. Ele é diferente. Ele frustra todas as nossas tentativas de explicação. Há um mistério sobre ele. A Bíblia diz, o mundo não o conheceu. João capítulo 1, versículo 10. É o mistério de Deus em Cristo. Deus aparecendo na forma de homem. Deus feito à semelhança do homem. Já o mistério da iniquidade é a mesma coisa, mas aplicado a uma outra pessoa, um outro ser espiritual, sobrenatural, vindo na forma humana, é o anticristo. O mistério da iniquidade é que existe algo na humanidade que a encabeça, um homem ou homens, o qual não é simplesmente o homem em si. Existe algo sobre isto que é maligno, que é sinistro, que é nefasto. Você não consegue explicar isto no campo puramente natural. Há um mistério sobre isto. É a encarnação de um ser espiritual e sobrenatural, que é um mistério, seja o de Cristo, como nós já nos referimos, seja do anticristo. Mas quando você vem a Cristo, você descobre que o mistério é duplo. Primeiramente, é Ele em si, Cristo em si, como dissemos. Deus pessoalmente em Cristo, de modo que Cristo é Deus encarnado. Mas então você descobre que, pelo que foi revelado para e através de Paulo, que Cristo toma um corpo, mas não um corpo físico, mas um corpo espiritual, a igreja, que é seu corpo. Além do corpo físico, nós temos este mistério. O mistério é o corpo de Cristo, a igreja. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E a igreja, sendo seu corpo, novamente se torna o mistério de Cristo. Isto é, aqui está Deus em Cristo morando numa companhia de pessoas, os eleitos, o corpo de Cristo. E a carta aos Efésios é particularmente tomada neste aspecto de Cristo, que você tem aqui um corpo de pessoas chamado de igreja, no qual Deus habita. Há um mistério sobre este povo, sobre esta particular igreja. Há algo aqui que é sobrenatural, algo que é espiritual. Não é apenas uma sociedade de pessoas chamadas de cristãos, um número de pessoas que se reúnem na fé cristã e creem em certas doutrinas. Há algo mais do que isto sobre essas pessoas. Se você apenas soubesse e compreendesse isto, na realidade mais profunda e interior do ser dessas pessoas são sobrenaturais. Elas não são meramente pessoas naturais. Há algo escondido dentro delas e que não pode ser explicado em nenhuma área. E você tem que dizer, é Deus, é o Senhor. Quando você encontra essas pessoas, quando elas se reúnem até mesmo em pouco número, se você entrar lá, você descobre algo a mais nessas pessoas, algo mais do que elas são. Você encontra o Senhor, há um mistério acerca disto. E o mistério de Cristo, do qual Paulo está falando aqui, não é apenas o mistério de Cristo, mas é o mistério do Cristo corporificado, de Cristo em seu corpo, a igreja. Assim, Paulo está falando sobre este mistério e ele está dizendo: agora, isto é uma coisa celestial, uma coisa espiritual. Isto não é algo que está sobre esta terra que você pode explicar do modo como você pode explicar as outras coisas terrenas. Isto é algo celestial e você não consegue explicar isto por meio de padrões terrenos, absolutamente. Esta é a afirmação do fato, mas naturalmente isto é um desafio para a igreja. É assim a igreja? Será que é assim? Exatamente, uma vez que somos aquilo que fomos chamados para ser, esta é a nossa medida. Medida espiritual é aquilo que somos em Cristo, aquilo que Cristo é em nós. O mistério
conhecido. É um mistério que conhecemos. Este mistério é conhecido somente por revelação. Foi o que Paulo disse e foi revelado a ele. Então chegamos a este outro ponto. Não é o fato que nos faz crescer, isto é, não é a verdade do corpo como verdade, os fatos afirmados sobre a igreja como informação que nos levam a um crescimento espiritual. Podemos crescer no sentido intelectual, conhecimento. Podemos ver tudo isto nas Escrituras e, contudo, isto não faça qualquer diferença para nós em relação à nossa medida espiritual. Nunca resultando num crescimento espiritual todo o conhecimento desse fato. Há muitas pessoas que conhecem toda a verdade no mistério de Cristo e da Igreja, toda a verdade do corpo de Cristo, porém, são pessoas muito pequenas. Muitas delas conhecem a verdade e ainda estão vivendo na condição dos coríntios, onde tudo é muito terreno e centrado no eu, e muitas outras estão vivendo como os gálatas, onde tudo é muito legalista. Para que essa verdade signifique um crescimento espiritual, ela tem que estar no campo dos Efésios, da carta aos Efésios. Vou explicar isto. Qual é a situação dos Efésios? É esta. Paulo diz que havia sido revelado a ele, a Paulo, o mistério. E agora ele fala que ora por essas pessoas. Elas são cristãs, não há qualquer dúvida sobre isto. Porém, ele disse que ora por elas, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a esperança da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Tudo isto está em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 20. Tudo isso tem a ver com a verdade, com a eterna vocação e o destino deste Cristo corporificado. O conhecimento dele não é o conhecimento de Cristo como uma pessoa separada, é o conhecimento de Cristo agora, em tudo o que ele representa, de um modo corporificado. Este é o conhecimento que ele ora. Paulo está orando para que eles adquiram. E havendo orado desta maneira pelos Efésios, Paulo se volta para a questão do crescimento espiritual. Ele chega finalmente ao grande ponto no 4º capítulo. Ele diz, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como você chega a esta plenitude? O que é crescimento espiritual? Isto é o resultado da iluminação dos olhos do seu coração em relação à real medida e significado de Cristo, como a expressão do seu corpo, a igreja. O ponto é que você seja, ou que você veja, melhor dizendo, que isto seja revelado a você. Então, imediatamente você sairá da posição dos coríntios e dos gálatas, da igreja meramente terrena, com suas ordenanças, cerimônias, etc. Você está numa posição celestial e então irá crescer. Mesmo sob o risco de uma repetição indevida, por causa da importância deste assunto, permita-me dizer novamente aquilo que o apóstolo diz para si mesmo e para aqueles crentes da sua época, como também para nós, que o caminho para o crescimento espiritual é através dos olhos do coração sendo iluminados. Paulo jamais teria orado por isso se esta não fosse a vontade do Senhor, que isso pudesse ser assim. E se é a vontade do Senhor, então podemos ter os olhos
do nosso coração iluminados para conhecer da mesma maneira que Paulo conhecia por revelação. Agora, retornando àquilo que eu disse acima ou anteriormente, concernente à real medida e à natureza da igreja, eu mesmo pergunto se você percebeu em Romanos, Coríntios e em Gálatas a conexão do batismo. Em Romanos capítulo 6, o batismo resulta num caminho, numa nova vida. Note o que é dito lá. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isto é muito simples, isto é o início. Através do significado espiritual do batismo, você simplesmente anda numa nova vida. Você tem uma nova vida. Quando você sai de Romanos e vai para Coríntios, você descobre que a união com Cristo crucificado significa que a mistura da vida velha com a vida nova tem que ser tratada. Você possui uma nova vida, porém você não deve misturar a ela a velha vida. Assim, Coríntios ensina que você deve viver totalmente e somente na vida nova e não trazer a velha vida juntamente com a nova. Veja, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5. Quando você vai para Gálatas, Paulo diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. No capítulo 3, versículo 27. Em Gálatas, o batismo é o vestir-se. É visto como vestir-se completamente do novo homem. E para indicar que isto é um avanço sobre a posição dos coríntios, ele segue imediatamente dizendo: onde não há nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Você se veste do novo homem. As divisões dos coríntios se acabam. O batismo, em relação à posição dos Gálatas, significa que nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Mas ainda em Romanos, Coríntios e Gálatas, é como se estivéssemos vivendo como cristãos numa nova vida diante do Senhor aqui sobre a terra. Você vai para Efésios e lê o seguinte: Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora aqui, a palavra, o nós, é corporativo. Quando você vem para Efésios, você chega num terreno que eu chamo de batismo corporativo. Isto tem uma aplicação individual, porém, Efésios vê a igreja como um todo, como algo que foi batizado. É como se todo este corpo de Cristo, a igreja, tenha sido corporativamente batizado e não mais é algo terreno. É um corpo celestial. Tudo aqui nesta primeira metade da carta aos Efésios é corporativo. É a igreja que foi pré-conhecida, pré-ordenada e predestinada. Apenas se torna um desafio individual e pessoal para nós em relação ao todo, mas é a igreja que está em vista. E o nós, a palavra nós que encontramos, que foram vivificados e ressuscitados, são uma coisa corporativa. De modo que em Efésios, o batismo vê a igreja localizada nos céus, através da morte e da divina vivificação e ressurreição juntamente com Cristo. É algo muito mais pleno do que apenas uma vida cristã individual. Você pode ser batizado como indivíduo,
porém deve reconhecer que Deus nunca pensa em você como um indivíduo, nesse sentido. Ele nunca se refere a você como uma pessoa isolada. Ele olha para você a partir do ponto de vista do corpo como um todo e diz: quando você foi batizado, não foi batizado apenas como um indivíduo, você foi batizado como parte da igreja. E na sua ressurreição, você é visto no céu em sua relação com a igreja. Por isso, a posição mais elevada de Efésio é esta: e agora, sendo vivificados e ressuscitados juntamente com Cristo e sentado nos lugares celestiais, é uma questão aos outros crentes. E nessa relação você encontrará a sua plenitude. Você jamais achará crescimento espiritual apenas como um indivíduo separado, isolado, mas em relação com os outros crentes. Deus faz com que o solitário viva em família. É isto que diz o Salmo, capítulo 68, versículo 6. E não há qualquer dúvida sobre isto, independentemente de você entender ou não, de aceitar ou não esta doutrina. Você pode provar rapidamente, em experiência, que o nosso crescimento espiritual realmente vem por meio de uma relação espiritual e celestial verdadeira com os demais crentes. Isto é provado pelo fato de que não é sempre fácil para os coríntios viverem juntos por muito tempo. Isto parece algo terrível de dizer, mas você tem uma porção de outros fatores com os quais terá que lidar. Se você fosse uma pessoa comum neste mundo, poderia se sair muito bem, porém, sendo cristão, você tem que enfrentar toda a força de Satanás, trabalhando sobre qualquer pedacinho de vida natural que ele possa encontrar em nós. Assim, ele gera dificuldade entre os cristãos, os quais eles não teriam se não estivessem numa posição celestial. Eles estão encontrando forças nos lugares celestiais. Eles podem encontrar. É aí que o crente sai daquela esfera de Corinto, da esfera de Gálatas. Há o átrio e todas as correntes da cruz que tratam de dividir os crentes, mas que não tentam dividir as outras pessoas, porque há tanta coisa envolvida nesta unidade espiritual verdadeira entre o corpo do Senhor, pelo Senhor e contra Satanás. Satanás quebraria esta unidade espiritual se pudesse. Ele sabe o que esta unidade representa para ele, e o Senhor sabe o que ela representa para si próprio. E daí as dificuldades de os cristãos viverem juntos, especialmente por um longo tempo. Agora, qual é a conclusão? Quando essas dificuldades aparecem, devemos dizer: é evidentemente necessário para eu alcançar uma nova posição espiritual, chegar ao topo disto. Se eu não desistir e largar mão, devo chegar a um crescimento espiritual. Tenho que conhecer o Senhor numa forma nova, a fim de obter mais graça, amor, paciência. Isto é crescimento espiritual. Isto vem através de relacionamento. Naturalmente, isto é apenas uma forma existente, existem muitas outras pelas quais o aumento espiritual vem por meio do relacionamento. Se nós tão somente nos mantivermos juntos em oração, há aumento espiritual. Você quer aumento espiritual? Reconheça que o seu batismo não é apenas uma coisa individual e pessoal, mas, do ponto de vista da plenitude de Deus, é algo corporativo. Você foi incluído num corpo. Não só o batismo nas águas, que faz disto você fazer parte de uma igreja local,
mas o batismo espiritual, todos nós fomos batizados em um corpo. Note o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, você pode, por exemplo, em Romanos, ser batizado individualmente para caminhar numa nova vida. Porém, quando você chega em Efésios, é corporativo. A igreja foi batizada. É uma igreja batizada. Uma igreja circuncidada e ressuscitada. E uma igreja nos lugares celestiais que é de significância espiritual. Não uma coisa aqui. E lá você chega no campo da grande plenitude de Deus. Poderes perfeitamente, para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso está em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Isto é plenitude. Mas observe, isto é corporativo. Devemos orar ao Senhor nos termos da oração do apóstolo Paulo para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Quando enxergarmos, está feito. O que precisamos é enxergar para que possamos conhecer a esperança do nosso chamado.